Nós estamos hoje muito mais no movimento do chamado identitarismo, numa luta de causas. Então eu pergunto, lutar por uma causa é suficiente diante do quadro da luta de classes? Isso é eficiente para a nossa luta? A pergunta é muito simples, muito direta e, portanto, muito fácil de responder. Não é. Não é suficiente. Ela gera, no máximo, uma transgressão resignada. Ou seja, na luta de classes, não se trata de você ficar numa comparação ou numa dicotomia entre classe e raça, classe e gênero, classe e povos originários, classe e causa LGBT. Não se trata disso. Há uma hierarquia. A hierarquia se põe na relação exploração versus opressão. A chamada luta contra as opressões, evidente, é mais do que necessária. Todas essas causas só estão na pauta contemporânea porque são problemas realmente existentes. Mas a diferença de uma mulher que está na classe burguesa é muito distinta materialmente de uma mulher que está na classe trabalhadora. Então eu pergunto, a luta pelas causas atinge a mulher trabalhadora? Ela é sensível a um discurso apenas de gênero? Apenas feminista? E por apenas aqui, eu quero chamar a questão da totalidade. Então, na relação exploração do capital versus o trabalho, a velha e boa relação, a notícia ruim é essa, a gente ainda está em plena relação de contradição entre capital e trabalho. Portanto, as opressões oriundas de toda essa contradição principal tem duas classes muito distintas. E qual é a grande sofisticação da pós-modernidade? Ela defende que, sendo rebelde individualmente, você consegue, você conquista, você impõe uma sonoridade radical ideal. Eu sou uma feminista radical, muitas dizem. E isso muda o quê contra o capital? Nada. O capital assimila, ou se nada for muito exagerado, ele faz o quê? Ele tenta incomodar, ele até incomoda, mas ele não supera. Então, onde que essa coisa começou? No maio de 68, como o Nilton estava lembrando aqui. No maio de 68 há uma rejeição dos modos tradicionais de luta. Partido político, sindicato, ou seja, momentos de organização. No lugar de uma organização, onde aí você não pega o coletivo, pessoas somadas lutando por uma causa. Tanto que esses conjuntos políticos se chamam coletivos. Coletivo feminista, coletivo negro, coletivo, enfim. A palavra coletivo também já é uma vitória da pós-modernidade. Por quê? Porque ela é uma contra-revolução burguesa que consegue colocar na nossa boca uma ideologia que não é nossa, que se supõe nossa, e que ao rejeitar partido, sindicato, rejeitar o marxismo, rejeitou junto também o capitalismo. Então o maio de 68 enche a boca para dizer não queremos o capitalismo e não queremos o socialismo, baseando-se naquilo que se chamou o socialismo real, que de fato teve muitos problemas, mas foram tentativas de superação capitalista. E aí vem um bordão, e esse eu gostaria de dizer com toda a força aqui. Um bordão que bota numa foto de perfil nas redes sociais a seguinte frase individualista, liberal, e a gente aqui não chama a esquerda de esquerda liberal por um batismo maldito, mas porque ela de fato se põe como liberal, que é o seguinte: se fere minha existência, serei resistência. Essa é a maior vitória da pós-modernidade. E a gente, com a melhor das intenções, bota lá no nosso perfil, leva um monte de curtidas, vai dormir, no dia seguinte mudou alguma coisa contra o capital? E uma das grandes questões que impedem a nossa luta hoje é a chamada disputa de narrativas. A contra-revolução pós-moderna, ela rejeita qualquer metanarrativa, qualquer explicação de totalidade. Ela quer o fragmento. Inclusive esse discurso é charmoso, esse discurso é mais confortável e dá uma sonoridade radical ideal. Então tem a narrativa da mulher, a narrativa negra, a narrativa LGBT, a narrativa indígena e a narrativa operária, que é só mais uma. Não é uma classe fundamental, a camponesa, todas elas, Nildo. Então,
O que acaba acontecendo? Você desloca da classe e vai para o ator, quando novos personagens entram em cena. Volto a lembrar. O que significa novos personagens entrarem em cena? Eu saio da luta de classes e vou para atores plurais isolados, ou seja, sujeitos livres que podem fazer suas opções fora de um partido político, fora de um sindicato, fora de uma vanguarda, porque ele é livre e autônomo, é a linha autonomista. Então, este discurso contra os partidos políticos não é um discurso só reacionário da direita, é um discurso da esquerda dos anos 68 e que no Brasil chega atrasado nos anos 80. E aí, ao invés de consciência de classe, você vai falar em imaginário popular. Veja como eu vou agora dizer palavras que estão na nossa boca de esquerda o tempo todo e a gente está achando que está fazendo luta de classes, quando muito. E aí, ao invés de organização de classe, você tem o quê? Atores individuais com vontade política, vontade de potência, colocando suas pulsões rebeldes, que é toda uma fala psicanalítica que vai vir junto com o Maio de 68, e que vai, então, tornar a política não um campo de correlação de forças, de classes organizadas, mas de indivíduos livres e plurais, que poderão, portanto, ter um lugar, uma fala e um olhar. Atenção, no lugar de fala, o que tem de principal dentro dele está oculto, como toda ideologia. O ator é o que olha. A minha perspectiva do olhar é única. Ela não precisa pertencer a uma classe. Percebe onde está a armadilha? Então eu tenho um olhar, um falar e um lugar. Veja, é até charmoso, é uma coisa que parece que dá um status de validade, né, com prestígio. Então, quando o marxismo perdeu prestígio no Maio de 68, isto não significa que ele perdeu validade. É isso que a esquerda tem que entender. Você não tem que estar só com um discurso charmoso para ser de esquerda. Eu adoro ser chamada de velha esquerda, aquela que ainda acredita na vanguarda, nos partidos, nos sindicatos e, claro, na organização. Mesmo a palavra movimentos sociais é uma denominação pós-moderna. Os movimentos são populares. É o nosso povo brigando. Então, o olhar, o falar, o lugar é um lugar de onde olhar, um lugar para falar, um lugar de fala. Então, embaixo do teu nome tem que vir uma série de designações fragmentadas. Você é mulher, negra, indígena, LGBT, periférica, mãe da favela, periférica. Essa é a parte mais importante se for periférica. Né? E o seu lugar de fala determina se você pode ou não estar, por exemplo, no enterro da Marielle. Então, homens não puderam falar no enterro da Marielle porque o lugar de fala deles era o masculino e não a mesma classe, a mesma luta do que fez com que a Marielle fosse executada. Ela foi executada. E claro que a execução lenta, segura, gradual e terrivelmente dramática do povo brasileiro, negro, quer dizer, falar de racismo é falar do capitalismo brasileiro, então é evidente que falar de racismo é falar do capitalismo. Mas esta evidência põe uma dialética que não é, como o próprio nome coloca, essa separação. Então vamos acabar com essa esterilização. Por exemplo, uma escritora brasileira esteve na França semana passada, é uma escritora negra, que tem um livro sobre lugar de fala, e ela posou numa foto ao lado de um dos grandes representantes, o maior talvez na Europa, do imperialismo contra a classe operária, que é o Macron. E embaixo da foto dessa escritora negra, mulher e que põe lugar de fala, doutora e tudo mais que todos aqui sabem, porque essa foto foi muito famosa na semana passada, escreveram embaixo: estamos empoderadas, nós mulheres negras estamos empoderadas. Esse empoderamento serviu para quê? Para colocar uma mulher negra do lado de um representante do imperialismo? No que isso avança para nossa luta?